ontem falávamos aqui do caráter de Rui Rio e da sua estratégia política muito assente na determinação, na rigidez de princípios. A verdade é que recua depois de Assunção Cristas o ter feito. Ele não recua é o PSD. Ou seja, ele no fundo veio aqui fazer um diagnóstico que me pareceu muito lúcido sobre aquela que foi a estratégia do Partido Socialista, e eu acho que, pelo menos a minha análise coincide com a que ele faz. António Costa tirou proveito de uma situação política que, na verdade, foi dada de bandeja pelo PSD e pelo CDS. E António Costa, com a habilidade que todos lhe reconhecemos, percebeu que havia aqui um momento que era de ouro para, por um lado, de alguma maneira, perturbar uma campanha eleitoral que estava a deixar o Partido Socialista cada vez mais abaixo nas sondagens, que vinha tirar o peso relativamente àquilo que era um confronto com algumas áreas laborais, neste caso os professores, com quem o Governo e o Partido Socialista estavam a ter graves problemas, e ao mesmo tempo permitia-lhe criar ali um problema àquele que é o seu principal adversário, que é o PSD. E por inabilidade da bancada parlamentar do PSD ou por um momento de alguma falha de lucidez, a verdade é que essa ocasião propiciou-se. E foi isso que, se Rui Rio foi lúcido no diagnóstico sobre a estratégia do Partido Socialista, nada disse sobre a estratégia do PSD. E concordo completamente com o que o Manel há pouco dizia, que é, ficámos sem perceber porque é que o PSD não esclareceu tudo isto que agora foi dito aqui em poucos minutos, logo na quinta-feira. Tinha travado imediatamente esta situação. Vamos até dar de barato que o PSD não teria percebido, com aquele anúncio de Carlos César, que ia haver todo este dramatismo. Tinha pelo menos podido, na sexta-feira, ter dito de forma clara, não sei para que é que vão falar sequer com o Presidente da República, esta lei muito provavelmente vai ficar travada porque nós temos aqui condições que o próprio Partido Socialista já travou antes, condições que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista dificilmente aceitarão. E, portanto, este assunto teria morrido algumas horas depois, teria criado ali um embaraço a António Costa, que teria ficado no carro algures entre São Bento e Belém, e Rui Rio poderia ter capitalizado esta situação. Com a sensação de que Rui Rio não sabia, não conhecia o teor exato daquilo que foi aprovado pelo PSD na quinta-feira à noite? Pois, não sei. Ele na sexta-feira mostra-se um bocadinho surpreendido. Que recuou e não a Rui Rio. Não, é verdade, ou seja, pelo menos o Rui Rio obrigou agora o PSD a recuar, porque ficamos todos com a ideia de que na quinta-feira não eram estas as condições que estavam a ser salvaguardadas naquele documento que depois nós vimos até agora rasurado, não era aquilo que naquela fotografia, que parece uma espécie de última ceia de entendimento entre a direita e a esquerda, parecia estar a ser acordado naquele documento. Caso contrário, não teríamos visto aquele sorriso nos lábios das deputadas do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. Teria sido certamente um outro ambiente, nem sequer Mário Nogueira, que estava exatamente naquela sala, teria tido a condescendência que teve com os partidos que aprovaram aquele documento. Ou seja, se há aqui um recuo do PSD, este recuo foi agora forçado por Rui Rio. E aquilo que ele tentou de alguma maneira aqui salvaguardar foi, e por isso é que eu estava a dar este esclarecimento, Rui Rio, na verdade, individualmente, enquanto líder do PSD, nunca saiu do seu sítio. Veio agora dizer aquilo que, na verdade, o PSD, ao longo deste tempo, tem vindo a dizer. Mas fica com a imagem de um líder de um partido que não consegue pôr o partido no sítio onde está o líder. No mínimo, se me permites, incompetente. Como é que um assunto com esta gravidade, com esta sensibilidade, o líder do partido não sabe o que é que vai ser, não dá instruções ao seu grupo parlamentar? Eu, muito sinceramente, para dizer o quê? Para dizer que eu não acredito nessa possibilidade. Rui Rio é muito mais competente, é suficientemente competente e experiente do ponto de vista político para ver que nesta questão em concreto, aquilo que estava em causa era de uma sensibilidade tal que não poderia nada ser decidido sem que fosse do seu conhecimento e do conhecimento do seu círculo mais próximo. Portanto, eu, muito sinceramente, não te acompanho nessa separação que tu fazes entre o PSD e Rui Rio. Eu acho que Rui Rio recua como recua o PSD, ou se quiseres ao contrário, o PSD recua como Rui Rio recua. Eu tenho uma leitura diferente e provavelmente tu estarás certo e eu estarei errado, não era a primeira vez que eu errava. Agora, a forma, aquilo que de alguma maneira me cria uma dúvida é, em primeiro lugar, o ar nervoso com que Rui Rio na sexta-feira de manhã apareceu a falar sobre este assunto. E aí pareceu-me claramente... mesmo furioso. Furioso, nervoso, quase com a sensação de que tinha sido ultrapassado pelos acontecimentos. E agora voltando à tua questão, não era a primeira vez que o Rui Rio não tinha mão naquela bancada parlamentar, que, como nós sabemos, é uma bancada parlamentar maioritariamente hostil ao líder do partido. E, portanto, não me custa acreditar, e eu posso até admitir que tu estejas certo e eu errado, mas a percepção que eu tenho é de que houve aqui, na verdade, como houve já noutros momentos, uma divergência entre aquela que foi a estratégia social-democrata no Parlamento e aquela que era a estratégia que Rui Rio tinha definido para o seu próprio partido. Em favor de Rui Rio, ou seja, e aí eu concordo com o Manel, que é, não me parece que pela competência que Rui Rio tem relativamente a estas questões políticas, soubesse
soubesse ele daquele documento, ele o tivesse permitido. E, portanto, acho que houve aqui um embaraço que o obrigou a estar durante 48 horas em silêncio à procura de uma resposta, até atrasada relativamente ao próprio CDS. No fundo, viemos aqui ouvir um remake de Assunção Cristas, relativamente à tal cláusula de salvaguarda, e um líder que, no fundo, por muito que ele possa ter razão relativamente à sua própria posição pessoal, a leitura que todos fazemos, e apesar das divergências, concordamos aqui os dois, a leitura que se vai fazer é: houve um recuo do CDS, houve um recuo do PSD, não interessa se foi com a concordância ou com a discordância de Rui Rio. Não sei se queres comentar aqui algumas das afirmações do Manel, mas juntar ainda uma outra questão. Parece que António Costa estava à espera que CDS e PSD reagissem assim? Sim, eu acho que ele pôs todos os cenários possíveis. Havia um que para ele era o mais benévolo, que era, na verdade, não haver aqui nenhum recuo do PSD e do CDS, e eles alterarem a posição que tinham vindo a defender e serem coerentes com aquilo que na quinta-feira tinha sido negociado, por muito estranho que parecesse, mas esse era, digamos assim, um cenário que estava em cima da mesa e que era muito bom para António Costa, porque permitia a crise política. Não digo que houvesse uma antecipação das eleições, mas pelo menos havia aqui uma perturbação daquele que era o rumo normal dos acontecimentos, o que para o Governo, para o Partido Socialista neste momento iria ser muito bom. Mas António Costa certamente que pôs depois o cenário menos bom, e o cenário menos bom era haver uma clarificação por parte do PSD e CDS e haver até este recuo. A margem não era muito larga, mas era possível, como se verificou hoje de manhã com o CDS e agora com o PSD. E mesmo assim António Costa marca pontos. Marca pontos porque, na verdade, nunca saiu do sítio onde estava, deixa a ideia de que foi PSD e CDS que andaram ali confundidos, deixa esta ideia de que se calhar há aqui até alguma incompetência ou algum desnorte por parte dos partidos à direita, e fica num lugar relativamente confortável. Quem fica claramente desconfortável é o CDS e o PSD. Com que cara é que eles agora aparecem aos professores? Como é que agora Mário Nogueira vai reagir a este recuo de PSD e de CDS, depois de ter feito exatamente um elogio àquela que era, achava ele, uma posição sensata? É aí que, de alguma maneira, há aqui um prejuízo direto e inevitável para esses dois partidos. Não é que o Partido Socialista fique mais confortável. As críticas que a FERMPROF faz, continuará a fazer certamente ao Partido Socialista. Quem fica bem nesta fotografia, no fundo, são Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Dizem: olha, nós estivemos onde sempre estivemos, prometemos o que sempre prometemos de forma clara, e aí eu concordo com o Manel, que era a posição do CDS e do PSD, era claramente uma posição eleitoralista, era tentar não fechar as portas. Mas também aí, Ricardo, se me permite, também há aqui uma ligeira hipocrisia desses dois partidos, que o momento ideal para eles aprovarem a contagem integral de tempo de serviço não era agora, era no momento da aprovação do Orçamento de Estado de 2019. Claro, mas... E eles o que conseguiram a negociação, eles votaram favoravelmente e aquilo que exigiram em troca era, lá está, uma negociação. A tal negociação que depois o Presidente da República invocou. Exatamente, para votar para o veto. Era nesse momento, se eles quisessem, de facto, ter coragem de avançar, António era nesse Costa, momento. em determinado momento, chega a tirar a responsabilidade para o Presidente da República do atraso, quando ele diz assim: o timing não é meu, o timing, houve aqui um veto presidencial que levou esta questão a ser empurrada para a véspera de umas eleições, e aí nós percebíamos, tal como acontece com a Lei de Base da Saúde, também esta questão dos professores, que é particularmente sensível, não pode ter nenhuma solução sensata com as eleições à porta. Porque não só este dramatismo socialista era quase que previsível, com a habilidade de António Costa, como era também previsível uma tentativa de ambiguidade por parte do CDS e do PSD para ver se isto passava. Porque imagina que António Costa não tinha dramatizado. Imagina que António Costa tinha dito: pronto, então votem lá isto e depois a gente logo verá, há aqui um efeito, mas nós até vemos como é que isto se resolve para 2019 e o próximo governo tentará resolver isto em 2020. Aí o problema era um problema que, quando se pusesse mais à frente, era um problema com que António Costa, de cabeça levantada, podia ter dito: olha, este é um problema que não foi criado por nós. Na Assembleia da República não foi isto que nós quisemos, houve aqui uma coligação negativa à volta desta matéria, nós, mais uma vez, vamos ter que resolver aqui um problema que PSD e CDS nos deixaram nas mãos. Eventualmente até, e depende tudo do resultado eleitoral de outubro, se calhar até com a ajuda do próprio PSD, e aí teria que ser depois Rui Rio a ajudar António Costa, eventualmente, na altura Primeiro-Ministro, a encontrar uma solução para um problema orçamental que tinha sido criado na legislatura anterior pelo próprio PSD e pelo CDS. António Costa tinha aqui muito a ganhar e pouco a perder.
E por isso é que, embora na altura me tenha parecido uma jogada arriscada, agora, com algum distanciamento e com estas posições de PSD e CDS, parece-me que, na verdade, António Costa teve aqui um terreno relativamente seguro, marcou pontos e deixou a direita numa situação mais desconfortável do que estava há uns dias atrás. Partilhas esta é a minha opinião, vez de discordar agora do Manel. Porque acho que estes últimos episódios, Lei de Base da Saúde, esta questão dos professores, veio mostrar quão difícil vai ser qualquer entendimento à esquerda a partir de agora. O Partido Comunista já o tinha dito, e se é verdade que, do ponto de vista da fiabilidade, o Partido Comunista é muito mais fiável do que o Bloco de Esquerda no relacionamento com o Partido Socialista, a verdade é que tem posições que são cada vez mais incompatíveis em termos estratégicos, ideológicos, com o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda tem toda essa desconfiança que já percebemos que está instalada no Partido Socialista, e com este caso nós percebemos como, na verdade, PSD e CDS partilham muito mais das ideias do Partido Socialista do que a esquerda, porque a verdade este... Já nasce há 4 anos, não é? Claro, e era, exatamente, por isso é que sempre me ouvi dizer isso, programaticamente, o PSD está muito mais próxima do Partido Socialista do que está o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista. Isto veio provar. Esta posição que Rui Rio veio dizer que é de coerência é uma posição que, na verdade, quando nós a lemos, esta questão da salvaguarda da estabilidade financeira é aquilo que, na verdade, Mário Centeno veio dizer, que António Costa veio dizer, e, portanto, eles estão aqui de acordo. Só não podem estar de acordo porque há eleições à porta e, portanto, eles não podem dar sequer uma ideia de que se podem entender. E, portanto, cresce em mim, ao contrário do Manel, cada vez mais esta sensação de que, com uma vitória socialista minoritária nas próximas legislativas, o entendimento com Rui Rio vai ser muito mais fácil do que um entendimento à esquerda. Até porque, Ricardo, no caso da Assunção Cristas, ela foi falando consecutivamente, falou sexta-feira de manhã, depois da decisão do Primeiro-Ministro, no sábado era um semi-recuo para depois enviar um comunicado às redações já hoje de manhã e voltar a falar em Bruxelas e, portanto, expôs-se nesse recuo sucessivo, não é? A Assunção Cristas pôs a fasquia muito alta. Se recordarmos, no último Congresso CDS, em Lamego, há um ano, a Assunção Cristas disse que queria ser governo. Colocou a fasquia muito alta, percebeu que havia ali instabilidade política dentro do PSD, tentou tirar proveito disso, apostou também naquilo que seria um desgaste da imagem do Partido Socialista e achou que havia aqui uma janela de oportunidade para se afirmar como a líder da oposição e depois a seguir como candidata legítima a Primeiro-Ministro. Falhou-lhe tudo praticamente nestes últimos 12 meses. A verdade é que Rui Rio montou uma estratégia muito segura e a verdade é que as sondagens mostram como o PSD começa a ganhar cada vez mais confiança junto do eleitorado, fala na medida do que é possível. Ele, a certa altura, até teve a necessidade de explicar, quando o acusavam de estar demasiado tempo em silêncio, ele disse: há vários momentos, haverá um momento em que eu vou falar mais. E a verdade é que começámos a ver momentos em que Rui Rio aparecia com timings certos, a fazer as declarações certas, e a Assunção Cristas foi perdendo constantemente com isto. Depois baralhou-se com uma série de questões, não teve palco suficiente para as afirmar, chega às eleições europeias e apresenta o mesmo leque de candidatos que tinha tido há 4, 5 anos e, portanto, viu um pouco esgotadas todas as suas possibilidades. Percebeu também que começava a haver concorrência direta no seu quadrante político, movimentos que estavam a aparecer, a Aliança, a Democracia 21, etc. E percebeu que a sua margem era cada vez mais estreita e fez aquilo que um líder, não diria em desespero, mas um líder em dificuldade faz, que é começar a esticar a corda, começar a ter propostas que um bocadinho mais ousadas possam ou dar-lhe visibilidade ou, pelo menos, garantir-lhe alguma posição de maior força junto do eleitorado que tradicionalmente vota nela. E por isso é que o CDS, e concordo com o Manel, tem agora aqui, com este caso os professores, provavelmente mais probabilidade de dano do que o próprio PSD. Porque o PSD, e aí que me parece que Rui Rio hoje foi eficaz, pelo menos pode dizer isso, que é: nós não falhamos na questão das contas certas, nós não falhamos naquilo que achamos que deve ser o rumo equilibrado para a evolução do país. O problema de Rui Rio, e volto outra vez a essa questão do entendimento com o Partido Socialista, é que ao dizer isso aproxima-se de António Costa e ele não quer. Esta leitura que eu faço é uma leitura que não agrada nem ao secretário-geral do PS, nem ao presidente do PSD, porque nenhum deles quer que agora se diga que eles são próximos, que eles concordam em muita coisa. António Costa percebia-se até no rosto, quando ele a certa altura percebe que relativamente à Lei de Bases da Saúde ia mais provavelmente ter apoio no PSD do que no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. E tu recordas-te certamente, ele disse por várias vezes que gostava que a Lei de Bases da Saúde fosse aprovada à esquerda, não queria que fosse aprovada à direita. Disse no Parlamento: esta Lei de Bases é para quebrar com a Lei de Bases que foi aprovada por PSD e CDS. Mas a certa altura é Rui Rio que até diz, quando perguntam, mas então o PSD está-se a aproximar do PS? E ele diz, não, o PS é que pelos vistos se está a aproximar de nós. E isto, eu imagino esta frase nos ouvidos de António Costa, ele deve ter ficado muito, muito incomodado. Mas a verdadeira?
Está bem, mas é isso que nem um nem outro quer que passe essa ideia, porque a leitura que tu fazes é a leitura que eles não querem que se faça, que na verdade há programaticamente muitas semelhanças entre o PSD e o Partido Socialista. E, portanto, nesta questão, a verdade é que Rui Rio, com esse risco de ficar mais próximo de António Costa, fica numa situação mais confortável do que de Assunção Cristas, que vê descolar claramente aquele que é o eleitorado, nomeadamente esse eleitorado dos professores, que ficam um bocadinho incomodados com esta ambiguidade, com até alguma leitura de hipocrisia relativamente àquilo que o CDS tem vindo a defender. E é desse ponto de vista que me parece que Assunção Cristas tem aqui muito a perder nesta questão. Olha certamente já para as eleições europeias e fica com a sensação de que, se não tirar nenhum coelho da cartola, vai ficar numa posição cada vez mais distante, cada vez mais marginal naquele que é o debate político central. E desse ponto de vista eu acho que essa foi uma grande conquista deste golpe palaciano de António Costa. Voltou a centrar as atenções naquilo que é o duelo entre PSD e PS, porque é aí que ele percebe que a luta política nas próximas eleições, sejam europeias ou legislativas, se vai correr.